Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Eu fico particularmente impressionado com aquelas pessoas, com uma grande maioria, na verdade, de pessoas que acham que o mundo começou no momento em que elas nasceram. Ou até pior, né, que o mundo começou ontem, porque essas mesmas pessoas não têm memória do passado recente. A gente pode pegar aí até exemplo bem recente, né, relativamente, como o próprio Facebook. Muitas pessoas acham que o Facebook existiu desde sempre, que dirá então a internet. Então, muitas pessoas acham que a internet sempre existiu. A cada nova geração é incrível como existe um mergulho profundo na ignorância de si mesmo, na ignorância da própria história. E me chama a atenção, né, nessa questão, como as pessoas acham que não tem história. A maioria das pessoas perdeu totalmente o interesse pela história da humanidade. Eu até entendo parte disso, né? Uma grande responsabilidade se deve à própria educação em si, né? Que merece realmente o nome de deseducação, e muitas pessoas não compreendem que isso é intencional, né? O modelo educacional a que nós estamos sujeitos, ele é propositadamente deseducacional, ele é desinteressante. Até aconteceu uma coisa, né, muito recentemente aí nesse nosso novo governo, desgoverno, como queiram chamar. Pela primeira vez isso foi dito em voz alta, né, de que educação não é para todos e por isso ela não deveria ser gratuita. Então, acho que nunca foi dito assim um pensamento tão obscuro, um pensamento tão baixo, nunca foi declarado tão abertamente, mas isso é bom. Mas o problema é que a maioria das pessoas está tão hipnotizada pelo sistema, está tão adormecida que nem percebe esse tipo de colocação, não percebe a profundidade do problema, mesmo ele sendo escancarado diante delas, né? Então ali ficou comprovado que existe uma intenção realmente de fazer com que as pessoas desistam. Por isso que as matérias são desinteressantes. Infelizmente, isso acontece com história. E talvez vocês tenham percebido também que são as primeiras matérias, né, filosofia, sociologia, a própria história, são as primeiras matérias prejudicadas quando existe um governo que se declara contra a educação, como este governo atual. Como esse vídeo vai estar sendo assistido no futuro também, estamos no ano 2020, a essa época que eu me refiro, né? Nunca ficou tão escancarado o desinteresse que existe pela real educação. E história na escola é pura e simplesmente decoreba, né? A gente é obrigado a decorar nomes e datas. Isso se torna frustrante, isso se torna, como eu disse várias vezes, né, deseducador, quando uma criança tem um interesse natural pelas coisas e não adianta querer forçar uma criança, que a gente vai conseguir o efeito justamente contrário. E então história acaba, né, sendo uma matéria realmente forçada, desinteressante. E o objetivo é esse mesmo, que a gente não aprenda nada sobre a nossa história. E o curioso é que ainda a história que está sendo contada oficialmente, né, academicamente, não seja a história real, seja praticamente, não dá para chamar nem do topo da montanha, né? Ou do iceberg, nem a ponta do iceberg, não é o topo do topo do topo, a pontinha, 0,01% da história real da humanidade. E é uma história tendenciosa, assim como toda educação
ela é tendenciosa. Para que se alguma coisa entre ainda, para que se alguma coisa passe na cabeça das pessoas, ainda que passe de forma errada, de forma dissimulada, para que realmente nós não saibamos a nossa origem. Como que nós vamos seguir em frente sem saber de onde viemos? É a grande pergunta, né? As grandes perguntas. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos? De onde viemos? Então, basta pegar um livro de história, hoje em dia basta acessar Wikipédia, Google, não como fonte de referência para a história, mas como uma noção de como a humanidade tem agido ao longo, desde que existe a civilização. E acontece o quê? Novos erros sendo cometidos em cima de erros antigos. Ou melhor, erros antigos sendo repetidos sob novas formas. Somente isso. Então, quando você assiste um filme, até isso, né? A gente tem uma preguiça tão grande de aprender, e essa é a grande falha da educação na civilização moderna, né? É nos tirar o estímulo do aprendizado, e a gente perde o estímulo do aprendizado. Quando a gente assiste um filme, a maioria das pessoas assiste para passar tempo. No final do filme diz, filme bom, filme ruim, filme legal, filme chato, né? E não há um aprendizado real. Então, existem bastante filmes históricos, filmes épicos, né? Que contam uma história. Geralmente, inclusive, até é colocado, focado algum romance, para manter algum tipo de atenção do público, porque senão não teria atenção nenhuma, né? Como foi o caso do filme Titanic. Podemos pegar também o filme Coração Valente, para pegar aqueles de nome mais conhecido, né? Então existe uma trama romântica ali que é para prender a atenção de um maior número de pessoas, mas existe toda uma história sendo contada ali, existe todo um drama no sentido de aprendizado mesmo, porque a gente pode aprender muito ali em 2 horas de filme, a gente pode aprender muito sobre observando o drama de outras pessoas em outras épocas. Mas principalmente o que me ocorre quando assisto filmes épicos desse tipo é o apreço que se dá, o apego gigantesco que se tem à cultura da época. E então praticamente a história gira toda sempre em torno daquela cultura, daquela forma de fazer as coisas, daqueles hábitos que as pessoas têm naquele momento da história humana. Se você observar além do filme, ou além do livro, seja como for, se você quiser preferir ler, você vai perceber que tudo aquilo deixou de existir. Eu lembro que eu era criança, eu tinha criança mesmo aí de 4, 5 anos, e eu acompanhava com os adultos, né, filmes de história, e tinha uma coisa que eu achava muito intrigante. Para onde foram esses povos? Eu via aquelas cenas de batalha nos filmes, então aquelas um lado lutando contra o outro e um lado massacrando o outro e um lado saía vitorioso. E eu pensava, o que aconteceu com aqueles que saíram derrotados? Eles sumiram? Porque eu olhava para aquilo e eu sabia já, com 4, 5 anos, que aquilo não existia mais. Eu tinha essa noção. E hoje, claro, né, hoje adulto, eu percebo o que acontece. Os povos se unem. E aí você vai mais a fundo, você vai ver que sempre existiram preconceitos, né, de tribo contra tribo, sempre existiu ganância. Os motivos das guerras sempre foram pela riqueza da outra tribo. Então a outra tribo tem algo que nós queremos e nós vamos lá e tomamos. Isso acontece até hoje, você vê aí Estados Unidos, né, que é a grande tribo de hoje, aí invadindo países, usam as maiores mentiras, os maiores subterfúgios simplesmente para ir em busca dos recursos que eles querem. Sempre foi assim. E o problema é que a gente não reconhece, pelo fato de nos faltar esse conhecimento de história, a gente não reconhece a repetição.
A gente não percebe que estamos repetindo os mesmos erros do passado, que são, né? Ou melhor, que é o apego à cultura local, à cultura do tempo, aonde nós estamos vivendo. Porque isso vai deixar de existir. Na medida em que os povos, quando você olha no passado, você vê que os povos, apesar dos preconceitos raciais, de tribos contra tribos e tal, ainda assim, eles se uniram, se amalgamaram através de casamentos entre tribos, entre, né, os romances entre o fulano dessa tribo e a cicrana daquela tribo. Através dessa miscigenação, desse caldeamento de raças, essas tribos foram sumindo, elas não existem mais. Os grandes impérios do passado, nem é do passado, não estou falando do passado longínquo, não existem mais. Tudo isso é impermanente. E se você observa esses filmes épicos, você vai ver o quanto aquelas pessoas eram apegadas aos seus costumes, às suas tradições, ao seu nacionalismo. Aí você percebe o quanto isso é fútil, o quanto isso é inútil, o quanto isso é vão, não leva a lugar nenhum. Aí você transporta todo esse aprendizado para o presente. E hoje, como é a minha relação com a minha cultura? Como é a minha relação com as tradições? Como é a minha relação com a minha nação? Com essa coisa do patriotismo, né? Essa coisa antinatural que se chama patriotismo, que é uma coisa incutida na cabeça da gente, ridiculamente, né? Porque o planeta não tem fronteiras, as fronteiras são todas imaginárias, as fronteiras são feitas em interesses, com interesses obscuros de poucas pessoas que querem dominar e que dominam realmente, né? Mas a culpa não é deles, a responsabilidade não é totalmente deles. Se existe alguém que domina, é porque existe alguém que está predisposto a ser dominado. Como que a gente é dominado? Através das nossas próprias ambições, através da nossa própria ganância. Tudo isso se aprenderia se observasse essa questão da história sob uma outra ótica, sem aquela ótica de que isso é uma coisa que os filmes favorecem, felizmente. Que os filmes, como eles estão numa categoria de entretenimento, eles precisam ser feitos de uma forma a excitar os sentidos, a prender a pessoa. Então não pode ficar ligado a datas e não pode ser no estilo documentário, por isso que muitas pessoas não assistem documentários, infelizmente, né? Então o filme não pode ser levado à conta de documentário, ele tem que ter um pouco de ação, ele tem que ter um pouco de realismo também. Eu sei que muitas pessoas não gostam de cenas violentas, mas muitas vezes é preciso no filme ser embutida ali uma cena violenta para dar veracidade na história, né? Porque senão nós ficaríamos infantilizados para sempre, né? Achando que a violência nunca existiu, que só existe agora. Coisas desse tipo. Como eu disse, a maioria das pessoas acham que o mundo começou no momento que nasceram, que não há uma história lá atrás. E aí você, observando filmes políticos, né, filmes sobre histórias de grandes políticos ou qualquer coisa assim, filmes com um contexto político, você vai ver que a política foi feita sempre da mesma maneira, e mesmo esses filmes que não são políticos, que são os filmes épicos, também você pode observar o aspecto político desses filmes. E também posso incluir as séries também aí, né? Séries históricas como Vikings, como o The Last Kingdom e tantas outras, né? Então você vai ver no contexto político que a política sempre foi feita da mesma forma. Não há novidade. E aí, quando você vê que existe uma repetição, uma mesmice na forma das pessoas verem o mundo e fazerem as coisas, e os resultados são sempre os mesmos: povo oprimido, povo escravizado, meia dúzia de senhores dominando o mundo. O resultado é sempre esse, sempre foi. E sempre vai continuar sendo se não houver uma mudança
interior, se não houver uma mudança de consciência, se você não passar a ter mais interesse em si mesmo, se você não passar a ter mais interesse para dentro de si, nas coisas que te agregam, que te fazem crescer, do que no mundo como ele é. Então você foca no mundo, nessa politicagem toda que está aí, que não era diferente há 50 anos atrás, que não era diferente há 100 anos atrás. Então, há 100 anos atrás, as mudanças vão acontecendo, né? Há 100 anos atrás, um pouco mais talvez, as mulheres não podiam, eram impedidas de votar. Uma coisa absurda, realmente totalmente absurda, que mostra que a política é uma coisa totalmente tendenciosa, cheia de interesses. Embora hoje, mesmo que eu já tenha dito, não muda nada a mulher votando, o homem votando, menores de 20 anos, 18 anos, 21, né? 18 votando, isso aí é só massa de manobra mesmo, né? Porque poder realmente a população continua não tendo. Tudo isso porque não há uma mudança interior, tudo isso porque você não está interessado em entender, em compreender. Você está interessado na novela, você está interessado nos passatempos, nos entretenimentos que o mundo te proporciona, seja na alimentação, qualquer tipo de distração. Tudo aquilo que te distrai desse mundo infernal, entre aspas, digamos assim, que você é convencido, porque não é verdade, você é convencido de que o mundo é um lugar tenebroso, infernal de se viver. Mas isso não é verdade, porque você é a cultura mesmo que nos coloca essa falsa visão, essa ilusão, e a gente perpetua. Já disse outras vezes, através do medo, através da violência, a mídia foca somente nisso. Então, quem está ligado na mídia está ligado na violência, no medo, enfim. E então é isso, era isso que é um protesto que eu quis fazer, porque isso me incomoda muito, né? O quanto as pessoas são desinteressadas pela própria história da humanidade, pela própria história do seu país, pela história da sua comunidade. Eu não estou dizendo para se tornar um historiador, para se tornar um doutor em história, nada disso. Mas assim, quando você assiste um filme, não assista para passar o tempo, ou uma série, né? Ou até, claro que eu não acompanhei, porque eu acho novela, para mim novela não tem sentido nenhum, né? Uma história que pode ser contada em 2 horas, ou até mesmo numa série, né, de 20 capítulos, 30 capítulos, uma novela arrasta por 200 capítulos, 300 capítulos até. Mas aí houve aí um tempinho atrás a história, né, de Dom Pedro I, que foi interessante no sentido... Interessante eu não assisti, eu estou falando só que eu achei interessante que essa rede de televisão tenha gastado realmente uma grande fortuna para contar algumas histórias para as pessoas. E eu via, mesmo na minha família que assistiam, comentários muito voltados para os romances que aconteciam dentro daquilo ali, para as traições que aconteciam dentro daquele contexto. Mas nunca realmente, isso é o vício mental, né? É disso que eu estou falando, nós estamos condicionados, nós estamos viciados em olhar as coisas sempre da mesma forma. Então, mesmo aqui a história sendo passada ali diante da pessoa, a pessoa não presta atenção naquilo que está por trás, que é a mesmice, que, nossa, mas isso já acontecia naquela época? Então a minha sugestão é isso, assista mais filmes dentro de um contexto histórico que você possa, filmes ou séries, né, que você possa entender como as pessoas eram apegadas e trazer isso para o presente e ver como nós somos apegados também com essa nossa cultura, com essas nossas tradições, com o nosso jeito de fazer as coisas repetidamente todo santo dia, como se diz. Já era assim. O que pode mudar? Você. É só isso que precisa mudar. Você. Aí não cabe aquele ditado, mandurinha só não faz verão. Sim,
O Mandurinha só faz verão. Primeiro, mude você, que você vai ver o mundo mudando. A mágica acontece. Isso não é brincadeira. É só quem vive, só quem passa por isso que consegue realmente ver isso acontecer. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!